Pessoal, tudo bem com vocês? Que a bênção do Senhor esteja com todos vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O quanto vocês suportariam pelo amor de Deus? É essa pergunta, porque o vídeo que eu trago hoje é sobre a história de um homem que foi um exemplo de humildade, um exemplo de compaixão, perdão, amor e paciência. Eu estou falando de Jó. Eu gostaria de falar para vocês a história de Jó, porque as lições que esse texto traz são valiosíssimas para a nossa vida. Então eu gostaria que você me acompanhasse para entender muitas coisas do livro de Jó que às vezes nos deixa meio atônitos. Por exemplo, entender por que Deus deixou que o diabo tocasse tão profundamente em Jó. Então são coisas que nós precisamos entender. Então vamos entender juntos? Bem, pessoal, se vocês não conhecem a história de Jó totalmente, então eu sugiro que vocês fiquem muito atentos e permaneçam comigo aqui até o final, porque nós vamos esmiuçar bem esse texto. Então o texto inicia assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os sacrificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esse início de texto é somente para falar quem era Jó. Um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó era um homem que amava muito a sua família. Porém, por medo de estar blasfemando e errando contra Deus, ele nem comparecia às festas. E perceba quanto era a riqueza de Jó. Ele era o homem mais rico do Oriente. É só para entender essa primeira passagem. Então vamos para a segunda etapa. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu a Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estenda, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bem, pessoal, o que foi isso que aconteceu? Então, será que Deus fez uma aposta com o diabo? Com a vida de Jó? Não. Confesso que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu cheguei a pensar nisso. Então eu achei que não era isso. Não podia ser. Então eu fui pesquisar, fui ler mais,
fui buscar o entendimento desse texto e eu consegui entender, por isso que eu estou aqui para explicar para vocês. Só que, para a gente explicar direitinho, precisamos entender por que Satanás estava lá na reunião que não era para ele estar, porque veja que a Bíblia diz assim, veio também Satanás, que seria uma pessoa indesejada e não era para estar ali. Mas por que razão então Satanás estava ali entre os filhos de Deus e bem à vontade, que até Deus conversou com ele? Então vamos entender o que aconteceu. Deus criou o paraíso, deu a terra totalmente para Adão e Eva, mas Eva caiu na pilha da serpente, que logo após Adão também entrou junto com Eva e os dois pecaram. Agindo assim, entregaram a terra de presente para Satanás. Então a terra, sendo de Satanás, porém com alguns atenuantes, que ele não podia desfrutar do seu triunfo até que existisse um justo sobre a terra. Então o Satanás ele não pode nos tocar enquanto houver pessoas justas sobre a terra. Por isso Deus pergunta para Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Então Deus sabia que podia contar com Jó. Deus confiava no coração de Jó. Então Deus não estava brincando com Jó e fazendo uma aposta. Deus precisava naquele momento usar a vida de Jó, a quem ele nunca pediu nada, ele só deu. Então chegou um momento que Deus precisava entender se Jó realmente era com ele como Deus acreditava, porque o diabo não podia vencer essa causa, porque se por acaso ele provasse que Jó, como Deus acreditava que era justo, não fosse tão justo assim, com certeza ele teria o domínio total sobre a terra. Então, como Deus escolheu a dedo uma pessoa que ele sabia que ele podia confiar de todo jeito, então Deus usou a vida de Jó dessa maneira. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Após Jó acabar de ouvir que roubaram todos os seus bois e jumentas, matando todos os seus servos, falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Mais uma notícia terrível para Jó, uma seguida da outra, e as tragédias continuam. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Jó mal acabava de ouvir a notícia, já aparecia outro mensageiro. Agora essa notícia foi a pior de todas para Jó. Também este falava quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Jó acabou de perder toda a sua família, todos os seus filhos e filhas de uma só vez. Todos nós sabemos o valor que tem cada filho para a gente, o amor que nós temos por nossos filhos.
Jó não perdeu um filho, Jó perdeu os 10 filhos de uma só vez. E olha o que Jó fez. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Bem, pessoal, o diabo tirou tudo de Jó, não tirou? Não tirou, não. Porque ainda para o diabo, ainda era pouco. Ele tinha tirado sua riqueza, tirou os seus filhos, e ainda Jó permanecia fiel. Então existe o segundo encontro dos filhos de Deus. Então Satanás volta novamente e olha o que acontece. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará para a sua vida, pela sua vida. Estenda, porém, a mão, toca-lhe nos seus ossos e na carne, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em seu poder, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Perceba que o diabo, o acusador, ele está sempre nos acusando. Qualquer coisa que nós fazemos, ele está nos acusando. Porque o trabalho dele é acusar, pessoal. Então, o que Jó tinha? Nenhuma culpa. Mas ele mesmo assim o acusou. E Deus permitindo, agora o diabo não tocou só nos seus bens, nos seus filhos, tocou também na sua saúde. E Jó ficou totalmente doente, enfermo. A Bíblia fala que ele encheu ele de tumores do alto da cabeça até a planta dos pés. E diz que ele precisava pegar um caco de telha para se coçar. Então, imagina só as aflições de Jó, as mazelas. Quanto sofrimento para Jó. E em nenhum desses momentos Jó pecou contra Deus. Amém, pessoal? A aflição, o sofrimento de Jó era tanto, que a mulher de Jó, não suportando mais vê-lo sofrer tanto daquela maneira, só definhando cada vez, olha o que ela diz para ele. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Perceba que quando a pessoa está por baixo, está sofrendo, então sempre as pessoas acham que a pessoa tem culpa daquilo que está acontecendo. Ninguém quer entender a pessoa, nem pergunta por que será que está acontecendo, já logo pensa que é culpa. Então a mulher dele diz: ainda conservas a tua integridade? Ou seja, você ainda está dizendo que você não merece isso? Não, amaldiçoa esse Deus aí agora e morre logo, sabe? Então Jó olhou para ela e falou: fala como uma doida. Quer dizer, você fala sem pensar,
Fala como uma pessoa que não crê em Deus. Então Deus já nos deu tudo nessa vida. Até hoje, nunca nos cobrou nada. Então nós só podemos querer o bem de Deus e não o mal. Então Jó, mais uma vez, Jó não pecou contra Deus. Jó não estava sozinho. Jó tinha amigos. Jó tinha 3 amigos tão ricos quanto eles. É claro que Jó era o mais rico deles. Porém, esses homens também eram riquíssimos. Eles eram refinados. E quando eles ficaram sabendo das mazelas, do que houve com Jó, os 3 amigos juntaram e foram visitar e foram ter com Jó aonde Jó estava. Esses 3 amigos dele, Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos muito próximos de Jó. Então eles foram ter com Jó. Quando eles viram Jó à distância e que eles perceberam como Jó estava flagelado, aquele jeito, Jó estava acabado, destruído. Então aqueles amigos, não suportando ver aquela dor de Jó, rasgaram suas vestes, colocaram pó sobre a cabeça de cinza. Eles ficaram tão amargurados que ficaram do lado de Jó 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra um com os outros. Passados 7 dias, Jó quebra o silêncio e Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Veja alguma das palavras que Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas. Deus lá em cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre a luz. Após aquele jejum de palavras, que Jó começa a proferir palavras que estava ardendo na sua alma, que ele não entendia, mas ele reclamava, ele estava reclamando, ele estava murmurando. Então ele começou a se achar que ele não devia nem ter nascido. Então foi o primeiro a se levantar e jogar pedras em Jó. Começou a falar que a culpa era dele, começou a falar bastante coisa, barbaridades, fazendo com que Jó entendesse que a culpa de Jó estar daquele jeito era dele. Porque naquela época, para aquelas pessoas, a cultura deles era que quando uma pessoa estivesse passando por pior, coisa ruim, é porque Deus estava castigando aquela pessoa. Então, para aqueles amigos, Jó estava sendo castigado por algo que Jó fez e que talvez Jó não queria revelar para ninguém. Então, na cabeça deles, Jó merecia estar passando por aquilo, embora eles fossem ali amigos de Jó, estivesse ali com eles, mas eles queriam que Jó jogasse para fora o que Jó tinha feito de errado, para acabar com aquele sofrimento, ou para a vida ou para a morte. Então o outro, que foi a Bildade, também se levantou e começou a falar outras coisas contra Jó. E depois Zofar. E o livro é o texto, quase toda parte do texto, entre eles falando um contra os outros, sempre contra Jó, como se Jó fosse o culpado pelo seu sofrimento. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, responde a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra. Diz-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem
estendeu sobre ele o cordel, sobre o que estão fundadas as suas bases. Quando as estrelas das alvas juntos alegraram, cantavam e rejubilaram todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. E Deus continua a mostrar a sua grandeza para Jó, para explicar para ele o quão grande é o plano de Deus diante da vida de Jó, que é tão pequena. Então Jó, após Deus falar e explicar tudo, Jó entende de uma maneira que Jó se envergonha de ele ter pensado como ele pensou, dele até ter murmurado, ele se arrepende. Então Jó, ele diz para Deus assim. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então Deus passou a passear com Jó no redemoinho novamente, mas agora mostrar toda a sua grandeza, mostrar tudo que há sobre a terra. E Jó, olhando ali junto com Deus, ele entendeu quão grande é Deus, quão grande e maravilhoso é tudo ao seu redor, e que nossa vida não vale nada, a nossa vida é menos que nada, e que Deus pode tomá-la o quanto quiser, para qual propósito for. Então Jó entendeu isso, e ele disse a Deus novamente. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendias, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, eu te falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Oh, maravilha, né? Jó conheceu a grandeza de Deus de perto. Deus o levou e sobretudo Jó conseguiu contemplar e ver com seus próprios olhos a grandeza de Deus ali, naquele breve momento no redemoinho com Deus. Então Jó, chega um momento que ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele viu a grandeza de Deus, ele pôde contemplar e ver que a nossa vida é tão insignificante diante dos planos de Deus. Então ele diz: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. És maravilhoso demais para mim, é grandioso demais. Quem somos nós? Menos que grão de areia. E Deus usar a nossa vida para um plano tão maior. E Jó entendeu isso. Por isso Deus já sabia que o coração de Jó era tão puro. Então, quando ele disse que não há homem igual a ele sobre a terra, eu acredito que Deus estava completamente correto. Amém. No capítulo 42, versículo 7 até o 9, Deus, ele repreende os amigos de Jó por ter acusado Jó, por ter pensado mal de Jó e de Deus. Então Deus, ele manda que os amigos de Jó vai até Jó e peça para que Jó ore por eles. Então eles vão até Jó e pede para Jó orar por eles, e no mesmo instante Jó
ora pelos seus amigos. E no momento em que Jó está orando por eles, Deus já reintegra a Jó. Jó já vê que Jó já fica curado. Então Jó, a partir daí, começa a mudar a sua vida novamente. Então perceba que Jó, além dele estar sofrendo, ele tinha passado por todas aquelas coisas. Então Deus mandou que ele orasse pelos seus amigos que estavam acusando ele. E Jó não pensou duas vezes, que Jó ainda estava flagelado, não tinha se recuperado ainda. E Jó orou pelos seus amigos. Perceba que Jó estava sofrendo e orou por outra pessoa. Que coração é esse, pessoal? O homem estava só o pó e ainda estava orando por outras pessoas. Então veja que exemplo de compaixão esse homem nos dá. Vê que exemplo de perdão esse homem nos dá. Então quando ele orou pelos amigos de Jó, pelos amigos dele, Deus restaura a sua saúde. E a partir daí é só bênção. Só bênção, só bênção. A Bíblia diz que tudo o que Jó tinha, Deus deu em dobro. Tudo. Ele tinha 500 juntas de bois e jumentas. Ele passou a ter 1000 juntas de boi e jumentas. Ele tinha, tudo que ele tinha foi se multiplicado. Observe o que diz o texto. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele a todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Que podemos dizer? Bendito seja o nome do Senhor. Restaurou Jó totalmente. Amém, pessoal? Bem, pessoal, é com muita alegria que eu termino esse vídeo de hoje, orando a Deus que Ele nos conceda pelo menos parte da humildade de Jó, que nós tenhamos a compaixão de Jó, o perdão de Jó, o amor de Jó, a fidelidade de Jó e a paciência de Jó. Que Deus nos abençoe com todas essas bênçãos, porque se nós tivermos todas essas qualidades dentro do nosso coração, a nossa vida será cheia de bênçãos. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por permanecer aqui comigo até o final do vídeo. Eu vou pedir para vocês, se gostou do conteúdo, para deixar o seu like, deixar aí o seu joinha, para que você compartilhe com os seus amigos esse vídeo e que você se inscreva no canal para ajudar esse canal a crescer, pessoal. Então, deixa também o seu comentário, ele é muito importante para o canal, ele é muito importante para mim. E eu agradeço a cada um de vocês que comentam, que falam a sua opinião. Então isso é muito, muito importante que você comente o que você achou. Você teria paciência como Jó? Você teria esse coração humilde que Jó teve, de entender que Deus é o Senhor de tudo e que a nossa vida é dele e que ele não seria nada? Você teria essa compaixão de Jó quando ele estava sofrendo, ainda orar por uma outra pessoa? Então comenta, né? Comenta aqui nos comentários se você
o que você acha. É muito importante para mim. E até o próximo vídeo. Bye, bye.